O filo artrópoda é um filo bastante bem sucedido na natureza. Imaginem, tem mais de 1 milhão de espécies. Qual é a razão desse enorme sucesso dos artrópodos? Artropodização, formação de pés articulados. O esqueleto do organismo passa a ser articulado. Um grupo mais antigo dos artrópodos é o subfilo Trilobita. Nós temos aqui um exemplar de um fóssil de um trilobita. Os trilobita não existem mais, mas deixaram como marca a segmentação do corpo, e essa segmentação do corpo, onde cada parte do corpo passa a ter um papel importante na utilização dos recursos da natureza, isso se faz muito forte dentro de artrópoda. Nós temos, como um grupo bem primitivo de artrópoda, os Myriapoda, onde parece um poliqueta, né, gente? Veja, você tem uma cabeça diferenciada de uma parte terminal do corpo, onde fica o ânus, e o corpo todo segmentado com uma estrutura dura. E em cada uma das metâmeros você tem pernas associadas, apêndices. Você tem, dentro dessa mesma linha de ter segmentos no corpo, mas uma tendência à diminuição do número de segmentos, nós temos o grupo de Chelicerata, que tem quelíceras. Chelicerata também tem o corpo todo em segmentos, mas o número está reduzido a um grande conjunto chamado cefalotórax e o abdômen. Aqui em Malacostraca, em Crustácea malacostraca, nós temos na minha mão um caranguejo. O caranguejo não parece com uma aranha? Pois é, ele também tem várias patas na lateral do corpo e um grande cefalotórax. Não dá para ver a cabeça diferenciada do corpo, como a gente vê, por exemplo, aqui na centopeia, uma cabeça relativamente diferenciada. Como na aranha, você tem um cefalotórax e o abdômen está dobrado aqui embaixo. Então nós temos uma carapaça protetora, como se fosse uma concha, protegendo o corpo do organismo lá dentro, e ele pode se deslocar. E o grupo mais moderno de todos esses é o grupo dos insetos, que a gente chama de hexápoda. Então, os insetos, como o nome diz, hexápoda, tem 6 patas. O corpo está ainda metamerizado, com muitos apêndices articulados, mas nós temos ainda assim uma redução dos metâmeros do corpo. Temos já uma cabeça diferenciada do tórax, uma cabeça, um tórax e um abdômen. Então, a cabeça à frente, o tórax no meio do corpo, onde estão presas as pernas, e o abdômen soltinho aqui no final. O subfilo Myriapoda tem 2 classes que são bem conhecidas pelas pessoas, de modo geral. É a classe que está aqui representada por este animal, uma quilópoda, uma lacraia, conhecida popularmente como lacraia, porque ela tem um ferrão, é um bicho perigoso, né? Tem 2 estruturas que servem para injetar veneno aqui na frente do bicho, na cabeça, e esse animal tem em cada um dos seus segmentos do corpo, que são segmentos bastante endurecidos, uma cutícula com bastante endurecimento, né? Eles têm apenas um par de patas. É fácil separar esse bicho, classificar esse bicho e separá-lo do seu colega de outra classe, classe Diplópoda.
porque os diplópoda, eles têm, nos segmentos, eles têm 2 pares de patas associados a cada um deles. Então, o tubo digestivo é completo, tem a boca, tem ânus, anteninhas na frente da cabeça, que é distinta, fácil ver, tem ocelos. E nós temos, ao longo do corpo, dois pezinhos para cada um dos segmentos. A gente pode observar mais detalhes desses bichos, que são interessantes para representar os artrópoda. Bom, agora vamos olhar detalhes que podem ajudar a separar melhor essas 2 classes de miriápoda, a quilópoda e diplópoda. Vamos ver. Em quilópoda, a região da cabeça, ela tem uma espécie de um ferrão que injeta veneno. Isso é perigoso, mesmo para pessoas, podem ser envenenadas e isso dá problema para a saúde. Esses aguilhões que injetam veneno, ao contrário das aranhas, cujo aguilhão, chamado quelícera, fica logo no primeiro segmento depois da boca, esses aguilhões ficam no 3º ou 4º segmento. E os diplópoda, eles não têm essa estrutura. Então, quando você observa a cabeça de um diplópoda, lá na cabeça do diplópoda você vê as antenas, mas não acha nenhum aguilhão de veneno. E tem, como todos os diplópoda, 2 pares de pata por cada um dos segmentos do corpo. Os artrópodos, segmentos do corpo, eles são revestidos por uma cutícula que tem quitina. Quanto mais quitina essa cutícula tem, mais dura é essa estrutura, que é uma estrutura além da epiderme, ela fica por fora da epiderme. Então, essa cutícula muito dura traz problema para os predadores comerem os artrópodos, claro. Mas se ele pode dosar de ter a cutícula um pouco mais leve, um pouco mais fina, o organismo pode permitir a passagem de água e nutrientes pela quitina. Então, nós temos, dentro de artrópoda, uma gradação muito grande do grau de endurecimento das articulações. Então, artrópoda, pés articulados. Os demais grupos de artrópodos, interessantes para a gente olhar aqui, eles apresentam uma maior simplificação, diminuição do número de segmentos do corpo. Então o corpo se torna mais robusto com um número menor de segmentos, mas os apêndices, os tais pés articulados, eles se tornaram muito especializados em maior número. Então, por exemplo, em Chelicerata, nós temos, observar logo de cara, a presença das quelíceras junto à boca. Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, outros grupos, eles não têm quelíceras junto à boca, e sim aparelhos para mastigar. Então vamos chamá-los de mandíbula e maxila. No caso aqui dos crustáceos, essas mandíbulas e maxilas são muito parecidas, não são muito diversificadas. O que se diversifica mais são os apêndices, que estão associados à locomoção. E vocês vejam aqui, tem um apêndice com garras, que é extremamente importante para trazer comida à boca. Mas o que é importante para a movimentação do alimento, a entrada do alimento na boca, são essas estruturas aqui responsáveis pela mastigação. Já em hexápoda, esse grupo mais moderno dos artrópoda, você tem o aparecimento, novamente, o aparecimento da cabeça, onde ficam as antenas e o olho do bicho e o seu cérebro. E você tem o tórax, onde as pernas ficam presas. Insetos, de modo geral, têm 6 patas.
Os insetos aproveitaram muito da artropodização, criando estruturas ao longo da evolução muito interessantes, capazes de fazer esses organismos voarem. O grande sonho de Ícaro, realizado por esses pequenos animais. Então, essas estruturas que nós chamamos de asas, que existem em borboletas e em mariposas, nada mais, nada menos são do que estruturas de apêndices que são diferenciados para o voo. Isso trouxe para os insetos uma enorme capacidade de dispersão pelo mundo e a conquista definitiva do ambiente terrestre. Então, como vocês viram, os artrópodos realmente conquistaram a Terra com inúmeras espécies, inúmeras maneiras de viver, todas originadas a partir do princípio da artropodização, que é segmentar o corpo e fazer com que cada segmento tivesse uma particularidade, uma capacidade própria de lidar com os recursos do nosso ambiente. Então, meus queridos, até a próxima aula e eu estarei com vocês num próximo momento. Obrigado.